Olá, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Babá Borô e estou aqui no Afropod, seu podcast de africanidades. E hoje, no episódio Território é Vivência, é Luta. Estamos aqui com a presença do cacique Júnior Chucuru, diretamente do povo indígena Chucuru, da Serra do Ororubá, em Pernambuco, que hoje vai transcorrer emoções, vivência, ancestralidade e tudo de bom que os nossos povos originários têm para trazer para a gente. Hoje o episódio é unir povos africanos e povos indígenas como precursores do que o Brasil formou ao longo da sua existência. Cacique, muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação tê-la aqui conosco. Eu que agradeço ao convite, agradeço também a você por estar fazendo sempre esse trabalho, mostrando a realidade da africanidade, né, no território brasileiro. Porque, como eu falei antes do início, essa junção de povos indígenas e africanos sempre será única, né? Esse envolvimento que a gente traz como parentes, né? Os parentes e irmãos da África, né? Que não deixam de ser indígenas, como eu falei. E antes que nós possamos iniciar isso, eu queria pedir a permissão dos nossos encantados, do meu, do seu sagrado, pedir ao nosso pai Oxóssi que possa conduzir toda essa nossa conversa, pedir à mamãe Jurema que esteja na frente de tudo e, com a licença deles, chamar a força sagrada. E que assim seja. Então, por favor, abra os seus ouvidos e os olhos, mas também o coração, para essa bênção que vai vir trazer tudo de bom ao nosso episódio. Por favor, Cacique. Ô Jureminha, ô Jurema, a folha caiu sereno, ô Jurema, dentro desse gongal, ô Jurema, ô Jureminha, ô Jurema, a folha caiu sereno, ô Jurema, dentro desse gongar. Salve nosso pai Oxóssi, salve a Jurema Sagrada, salve o Junco, salve o Jucá. Caboclo pisa direito, chega no chão devagar. Oi, caboclo, anda direito, pisa no chão devagar. Oi, maracá, não tem ciência, ciência é Deus quem dá. Oi, maracá, não tem ciência, ciência é Deus quem dá. Que a floresta sagrada, que o junco e que o jucá, que o nosso pai Oxóssi, a nossa cabocla Jurema, a rainha das águas, a rainha do mar, o rei das florestas esteja conosco, nos acompanhando. Salve nosso pai Oxóssi, salve a força da Jurema Sagrada, e salve todos os encantados de luz. Que assim seja. Axé. Gente, olha, eu vou falar para vocês, é voltar no tempo. Não importa de qual vertente religiosa você sempre. Saudar a natureza dentro dos povos originários é trazer a liberdade de expressão, a força do coração e da conexão com essa ancestralidade que é linda. E eu sinto muito honrado em ter tido essa bênção que abre o nosso podcast. Não poderia ser de outra forma a nossa audiência, né? Porque estamos aqui para trazer a essência do que é originário dentro da nossa nação. Cacique, primeiramente, falar com você. A Serra lá no interior de Pernambuco, o que ela representa? Por favor. A Serra do Ororubá, liderada pelo nosso cacique Marcos Chucuru, ela representa a nossa vida, sabe? A continuidade das nossas presentes e futuras gerações, né? Que ela já traz a sua história, a força, a luta e a resistência do povo Chucuru através de nosso Mandaru. Ela sempre trouxe essa essência e essa ciência guardada e guiada pelos nossos encantados. Ela trouxe a força e a ciência de que os nossos encantados nunca nos abandonou. Estarão sempre lá para cultivar, guardar, pois somos sementes. E essas sementes têm que ser geradas. Essas sementes elas têm que crescer, pois toda grande árvore ela já foi uma pequena semente. Verdade. Nós hoje somos árvore, mas todos nós
somos e seremos eternas sementes para o aprendizado que os nossos encantados deixou, pois somos eternos estudantes da natureza, somos eternos estudantes e alunos dos nossos encantados. Então, quando as pessoas, Babá, souber a importância do amanhã, irá preservar, irá cuidar, irá zelar, irá pedir e ter o respeito dos mais velhos, né? Irá pedir e ter o respeito dos mais novos, irá pedir e ter o respeito da natureza sagrada. Então, esse recado e essa força que eu trago da Serra do Ururubá, de Pesqueira, Pernambuco. Nossa, que fantástico. E a gente vai vendo dentro dessa sua fala muita similaridade naquilo que é o culto dos orixás, onde a gente vê que a natureza como fonte primária, onde o ser humano vai se abastecer dela física e espiritualmente, é nossa também fonte de ancestralidade. Para o povo Chucuru, já que o senhor falou de ancestralidade e encantado, essa história, vivência e tradição já é passada logo para as crianças quando nascem? Como é que é essa questão de trazer o amor, o respeito aos encantados e essa ancestralidade viva? Hoje, o povo Chucuru, ele vive na essência de já de novo a gente trazer e criar a cosmovisão. Né? O que é a cosmovisão? É tudo aquilo que a gente acredita que tem que se ter o contato direto com a natureza sagrada. A gente costuma dizer que o globo é o corpo da Mãe Terra, as matas e o capim é o cabelo e o pelo da Mãe Terra. A gente costuma dizer que as pedras são os ossos da Mãe Terra e costuma dizer também que as águas é o sangue da Mãe Terra. Então, assim, a gente ensina de pequeno aos nossos como ter o respeito à Mãe Natureza. Quando você respeita a Mãe Natureza, você respeita sua mãe, você respeita seu pai, você respeita seu território, você respeita todo aquele ser que acredita ele ter vida. Ou seja, para nós, Chucuru, a pedra tem vida. E a representação dessa pedra é o quê? Força, resistência? Explica um pouquinho para nós, Cacique, por favor. A pedra, muitas das pessoas falam que as pedras podem não se encontrar. Para nós é diferente. Porque quando a gente visita uma pedra e vai em direção a outra, aquela pedra está contigo, porque o espírito da pedra está em você. O espírito de guerreiro, de força, de resistência, de garra, ele está com você. Então, não necessariamente a pedra tem que sair do lugar para visitar alguém. Nós também temos que saber que somos pedra. E que muitas das vezes nós somos tão pedra, Babá, que durante muito tempo, são 525 anos, estamos incomodando o sapato de muita gente. Gente, o Cacique, ele não é só história, ancestralidade e vivência. Ele é um ser extremamente politizado que faz desse conhecimento da natureza viva também a luta pelos seus direitos e do seu povo. Que lindo. Nesse sentido, o senhor traz uma riqueza muito grande, que existe um símbolo de cultura aonde se mistura ritmo, música, ancestralidade, que é chamado toré. Sim. Explica um pouquinho para a gente o que é a toré, para que a gente traga para a nossa audiência esse conhecimento tão sagrado do povo Chucuru. O toré, ele é uma dança nossa, típica, onde a gente começa primeiramente com a preparação com a abertura do nosso pajé, certo? Com o mestre do Membi, né, também, onde eles pedem a permissão dos nossos encantados, do nosso sagrado, para que nós possamos abrir aquela roda e em passos firmes, com o nosso maracá, a gente consiga agradecer aos nossos encantados, agradecer ao grande mestre rei de Ururubá por estar vivo. Porque as pessoas pedem muito e esquecem de agradecer. Isso é verdade. Então, você pode ser no terreiro do indígena, pode ser no terreiro de candomblé, no apoxé, onde ele for, muitas das pessoas que vão só para pedir, pedir, pedir. Você já agradeceu hoje por estar vivo? Porque as pessoas não pensam dessa forma. As pessoas pensam em pedir, pedir, mas o nosso momento de dança do toré, e que deveria ser em várias outras casas, também seria de agradecer por muitas das vezes ter suas bênçãos alcançadas, ter aquela sua força
de viver, de acordar de manhã e estar pronto para mais um dia de batalha. Porque é fácil, Babá, quando as pessoas falam que é difícil matar um leão por dia. O leão não fez nada não, coitado. Difícil mesmo é você pegar ele vivo e colocar ele solto na natureza. Tirar ele daquele lugar que as pessoas acham que ele está incomodando, mas você tirar ele vivo e soltar onde ele deve estar, que é livre ante a natureza, no habitat natural. E nós somos leões. Nós somos esses leões. Nós somos essas onças que muitas das vezes temos que saber o nosso habitat. Então, o toré é o nosso habitat, é onde a gente se conecta com os nossos, é onde a gente encontra os nossos, é onde a gente vai se limpar, é onde a gente vai tirar muitas das vezes aquela carga da cidade, é onde a gente tira muitas das vezes aquela energia que foi sugada, porque nós somos esponja. Isso é verdade. A gente absorve a energia do local, das pessoas, né? Sim, a gente absorve. Então, é um lugar, o toré é isso, é para a gente dizer para os nossos encantados, leva isso para a enseada sagrada. Dispensa esse despacho que colocaram em mim, descarrega. Né? Então, o toré é isso. É onde a gente dança para os nossos encantados e agradece pela existência do povo. Nossa, interessante. O senhor falou de uma forma onde as religiões, tanto africana quanto afro-brasileira, elas também têm essa roda onde a comunidade se encontra e participa dentro dos seus louvores, dentro do seu encantamento, em conexão com a natureza e com o seu sagrado, né? Que no Sim. nosso caso a gente denomina orixás, para vocês é encantados, mas a força primária da natureza é uma só. Sim. E onde a gente denomina Oxirê, no caso das religiões afro-brasileiras, e no caso do culto iorubá como Ossé, que é o momento de vivência onde você vai se permitir se reconectar com a sua fonte primária de energia, que é a natureza, que é a origem do seu povo, do seu sagrado. Olha a similaridade que a gente tem, mas hoje é dia de aprendizado. E deixa eu perguntar, dentro do toré, como o senhor falou, temos dança, liturgia, o que acontece dentro do toré? Existe algum ato mais sagrado, mais ritualístico? Como é que acontece? Caso possa ser dito, né? Existe algumas coisas assim que nós podemos falar, mas dentro do nosso toré é um momento onde os nossos encantados, eles vêm para conversar conosco. Olha. É um momento onde os nossos encantados, ele vem para nos ouvir, ele vem para nos fortalecer, eles chegam em terra, né? Porque a gente aprende uma coisa, Babá. Nesse mundo, estamos aqui numa missão de vida. E as pessoas falam assim, eu tenho que me organizar minha casa para receber fulano ou beltrano, ou receber as pessoas que acham ser importante. Mas esquecem que estamos nessa vida para organizar uma casa futura, que é onde nós iremos quando iremos nos encarnar, nos desencarnar na realidade. Uhum. A gente vai a uma casa que nós iremos quando a gente estiver encantado. Então eu tenho que preservar a natureza hoje para quando eu chegar amanhã, a minha casa está pronta. Eu tenho que cuidar das águas para quando eu chegar amanhã encantado, eu poder beber daquela água pura. Que ela te sirva como você viu quando você estava aqui, sim, né? Porque e que ela também possa alimentar os que eu deixei aqui. Porque essa será a minha missão quanto encantado. A gente acredita que na Terra a gente pode vir até 7 vezes reencarnado. Ah, é? Olha eu não sei se é a minha primeira, a minha segunda, a minha terceira. Eu sei, assim, meus encantados, se for desse jeito, pelo amor de Deus, que seja só a última, porque ninguém aguenta mais tanta loucura. Mas eu espero que se um dia, com a força dos nossos encantados e do sagrado, que é quem me guarda, quem te guarda, como você falou, muitas das vezes tem só a diferença de nome, mas os nossos encantados são os mesmos. O que é o encantado, Júnior? É todo aquele que eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. É todo aquele que eu não consigo ver, mas eu sei que está do meu lado a todo momento. É os meus antepassados, são os meus guias, são os meus mestres, são todos aqueles. Então, existem rituais do toré onde eles vêm para dizer e lembrar, eu estou vivo, eu estou aqui. Porque as pessoas pensam, Babá, que estar aqui é viver. Viver é quando a gente vai para o outro lado. Aqui nós estamos numa missão, que um dia teremos que retornar à origem, a nossa casa. A gente tem que retornar para o nosso canto e dizer, hoje eu quero descansar entre a natureza. Ou seja, cumprir a missão. Cumprir a missão.
Que maravilha! Olha só, mais uma similaridade. Até dentro da tradição africana, nós entendemos que a nossa ancestralidade, nós sofremos a relação direta dela de até 7 gerações. E aí o senhor vai falar exatamente que se acredita dentro da sua filosofia, que 7 vezes você encarna para estar dentro da sua missão terrena, né? E dentro desse processo de missão, de evolução, de reconexão a quem está aqui em missão e aqueles que estão do outro lado na dimensão, para que a gente consiga manter essa chama viva, né? Sim. Muito bonito. Olha, realmente hoje é um dia de encontro, de aprendizado e de muita sabedoria. E vocês têm uma base dentro do Toré, que é a água, a floresta, a pedra. Como que seria essa relação com esses elementos fortes da natureza? Nós acreditamos muito, Bamar, nessa força sagrada. Primeiramente, tudo que é gerado pela natureza, nós estamos aqui como advogados da Mãe Terra. Por quê, Júnior? Por que advogado da Mãe Terra? Porque nós temos a missão e o dever de defender e de proteger tudo aquilo que ela deixou. Sabe? Nós temos a missão de defender. Então nós temos que proteger tudo que está no seu canto, como a natureza deixou, né? A gente acredita que se ela deixou algo ali, tem um propósito, sabe? Então, por isso também a nossa luta e a nossa briga, muitas das vezes, contra os madeireiros, contra os garimpeiros e contra todo esse que chega invadindo o território indígena E destruindo o e ecossistema, destruindo o né? ecossistema. E ele, um dia, ele só vai esquecer, né, que o ouro existiu quando ele lembrar que dinheiro não se come. Porque a natureza, ela está aí para mostrar que ela nos deu vida, ela está aí para mostrar que ela nos dá alimento, que ela nos dá água, que ela mostra quanto a pedra, que nós somos resistência, que nós somos, uma hora a gente vai tombar, uma hora a gente vai rachar, uma hora a gente vai cair. Que faz parte da Faz natureza parte da natureza, humana, faz né? parte da vida. Mas nós temos que mostrar para que viemos, porque somos da mesma forma da Mãe Terra. Como eu falei, nós temos ossos, que são as pedras, nós temos sangue, que é a água, nós temos cabelo e pelo, que é as matas, que é o capim da Mãe Terra, sabe? E diferente de muita coisa, nós aqui na Terra, a gente acredita que nós somos o que faz, nós seres humanos somos o que faz o coração da Terra pulsar para que ela viva. Somos nós que fazemos ele pulsar, sabe? Uma prova viva é que quando veio o Covid, por exemplo, que todo mundo ficou parado, a Terra parece que deu sabe? Estacionou. Ficou estagnada, ficou né? estagnada, tipo assim, cadê os meus? Né? Porque não foi só as pessoas que adoeceram, foi a Terra que adoeceu. É verdade. E ela sente isso porque ela é nossa mãe. Então, esse segmento direto, nós com a Mãe Terra com nós com o sagrado, nós com a natureza, porque nós também somos natureza, sabe? Nós somos terra, nós somos água, nós somos mata, nós somos madeira, nós somos isso. Nós somos seres vivos. Tem pessoa que não sabe o que é ser, o que é um ser. Se acha ser humano, mas não sabe ser humano, né? Porque você ser humano não é só você pensar no próximo, é você preservar o próximo. E a gente luta muito porque nós temos as pedras, os rios e a mata como nossa família, como nosso irmão, como nossa irmã, como nossa tia, como nosso avô, com a familiaridade que a gente não entra na mata sem pedir licença, porque ali tem um dono. Como você entra em qualquer lugar que é habitado, tem que pedir né? licença. É verdade. Eu não entro dentro da água sem pedir a licença a mamãe Iemanjá. Eu não entro dentro da água doce sem pedir a mamãe Oxum. Eu não entro, não pego nas pedras sem pedir permissão, eu não derrubo nada sem pedir permissão, porque tudo ali tem um dono, sabe? E da mesma forma que eu quero que você chegue na minha casa e peça permissão para entrar, é como eu chego na casa deles e pergunto se eu posso. Se eles me permitirem, ainda tenho que pedir e esperar o momento.
para ver se eu escuto a natureza, porque a gente consegue ouvir a natureza quando a gente está Ela concentrado. responde, Ela né? responde. Maravilha. Nem que seja com um galho caindo, nem que seja uma folha, nem que seja qualquer coisa, mas ela vai te mostrar a importância de você entrar dentro da casa dela. Nossa, que importante. O senhor ressalta a necessidade de que o calar, como eu sempre falo, o silêncio é externo, mas é falar para dentro, é você expandir os seus sentidos extrasensoriais para que você consiga ouvir essa natureza viva. E o senhor reportou uma coisa que é muito interessante na época da Covid, porque todo mundo ficou o quê? Parado. É como se o mundo não tivesse movimento. E esse sangue que faz com que tudo tenha movimento tivesse estacionado. Então a Mãe Terra também sentiu. Sim. Muito interessante a sua observação, que tem muito a ver com aquilo que a gente entende como movimento, como força de execução, que é o que a gente chama axé. E o que me faz mais... Hoje, o que me causa mais medo é que nós perdemos aí 700 mil vidas. O mundo, ele passou por um momento de nós sabermos o que era a riqueza e o que era a pobreza, porque quem era rico não ajudou o pobre, mas quem era pobre ajudava os demais. Quem era pobre tirava de onde não tinha para alimentar o próximo. Quem entendia a questão do pertencimento, do zelo, do cuidado que Mas você parece falou. que as pessoas ainda não aprenderam e continuam da mesma forma, sabe? Continuam pecando pior ainda, sabe? Continuam errando a cada dia, porque não é só na questão da alimentação, mas na questão do ego. Nós não podemos ter ego. Nós temos que ter uma visão ampla para o mundo. Ou então eu não posso chamar você de irmão. Sabe? Não posso sair daqui com a consciência de que eu acabei de sair de um podcast com um irmão e quando chega lá fora eu não te respeitar quanto meu irmão. Porque o irmão de verdade é aquele que respeita Em qualquer lugar. ausência. É verdade. Na sua presença eu tenho o dever de mostrar quem você é e você mostrar quem eu sou. Mas na sua ausência, eu tenho a missão de falar assim, não fala mal do meu irmão, ele é meu irmão. Não faz isso contra meu irmão, ele é meu irmão. E o mundo está esquecendo dessa irmandade. Não, é muito lindo porque a noção de valores e pertencimento é outra, né? Porque você coloca tudo como extensão daquilo que é seu. Como a gente sabe, uma das instituições mais importantes que a gente tem é a família. E a partir daí você constrói toda a sua cadeia de valores. E dentro da sua fala, a gente tem que esse pertencimento é para tudo que é vivo na natureza, né? Porque tudo tem vida, né? Tudo. Interessantíssimo. Gente, muito legal. Cacique, da Serra do Ororubá para o coração do Planalto Central. E aí, o que é esse movimento migratório de sair lá de Pernambuco para vir para o Planalto Central? Uma redescoberta de espaço ou a necessidade de afirmação política? Vamos devagar que nós temos tempo. Eu acho que é uma forma de demarcar o território. Eu acho que a cada vez que nós saímos do nosso território e vem para Brasília, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para qualquer lugar, a gente mostra que no Brasil não deve ter fronteiras nem barreiras. Não ter porteiras, sabe? Porque essa terra que apelidaram de Brasil e que nós chamamos de Pindorama, né? Terra das palmeiras, né? Terra de muita água, né? Então, assim, essa terra que apelidaram de Brasil, ela é pertencente aos povos indígenas. E fizeram as 6 Marias. Que Marias são essas que maltratam os seus? Né? Quem tem limite é município. Né? Nós, quanto povos indígenas, a gente vai mostrar sempre, a cada dia, que o território de Pernambuco é indígena, que o território do Distrito Federal é indígena, que o território do Rio de Janeiro é indígena, que São Paulo é indígena, sabe? Seu sangue é indígena. Bastam as pessoas se conscientizarem e saber que aqui já existia uma comunidade morando. Já existiam os povos indígenas aqui. Não se cabe mais nos livros de materiais didáticos de escola essa história do descobrimento do Brasil. E eu acho que nós temos que trazer a história, porque todo mundo fala o nome do cara que descobriu, que se diz descobriu o Brasil. Né? Todo mundo sabe quem foi o invasor, foi Cabral.
mas ninguém fala o nome do primeiro indígena que fez o contato com Cabral. Ele é esquecido, né? Ele é esquecido e vai ser esquecido sempre porque não se tem interesse de mostrar a realidade, né? Quem era esse parente indígena? Ele era Tupinambá, ele era Pataxó, quem era, né? Então, eu acho que se deve trabalhar mais a questão da Lei 11.645, né? Trabalhar na questão do livro material didático dentro das salas de aula e mostrando a importância dos verdadeiros donos do Brasil, sabe? E daqueles que vieram para ajudar na evolução do Brasil, porque chegaram aqui matando o nosso povo. Sim. Né? Deixaram um rastro de mais de 25 quilômetros de corpo estendido na beira da praia. Né? Então, assim, como nós tivemos que reconstruir o mundo? Se apegando na mão dos nossos parentes africanos que vieram para cá. Vieram, não. Não. Foram sequestrados. Né? É verdade. Sequestrados. Então, aí nasce um Brasil, o qual eu costumo dizer que somos fruto de um estupro coletivo. Tanto indígena quanto negro somos frutos de um estupro coletivo. Então, quando eu saio de Pernambuco e venho para Brasília, eu estou afirmando: esse território é indígena, é nosso, é indígena, é nosso, é africano, porque também tem sangue derramado aqui e tem que ser respeitado. Então, vamos para qualquer lugar. Sem, né? E uma vez eu perguntei para um deputado se ele era a favor ou contra invasão de terra. Ele olhou para mim e falou que é totalmente contra. E eu perguntei para ele: quando você vai voltar para Portugal? O senhor voltou lá para o início da história e mostrou exatamente uma realidade, né? Sim. Por isso que é importante, não digo a demarcação, mas mostrar que somos pertencentes em qualquer lugar desse país, né? Sim. E dentro dessa visão de território, o que o senhor poderia nos trazer de visão do seu povo? O que representa um território? Seria como o quilombo para o africano, da nossa história, que a gente vai voltar aí no tempo para mostrar o que era um pertencimento e resistência? Babá, você quer saber o que é um território? Você pergunta para uma mulher que espera 9 meses para ver o filho dela correndo solto ali. Nossa. Você quer saber o que é um território? Você pergunta para um pajé, um ancião de 94 anos que passou a vida dele ali e não saiu de dentro do território. Você quer saber o que é o território? Você olha para ele e ainda vê tudo preservado como tem que ser. A mata, os animais, sabe? E aí a gente começa a entender a particularidade da importância do território. Que a gente está com os nossos, que a gente vê os nossos crescer, que ali é onde está minha casa, minha vida, que ali é onde está meu sangue. E que em momento algum eu me negarei a defender aquele território, como quer que seja, para defender os meus, para defender aquelas guerreiras que ali estão, para defender aquelas crianças que ali estão, para defender aqueles anciões que ali estão, para defender o meu cacique, para defender os meus mais velhos. Estamos aqui de passagem. E que se um dia eu tombar, que eu encante e que continue guardando o meu território, que ali vai ser sempre a casa dos meus encantados. E eu não posso deixar ninguém devastar. Eu não posso deixar ninguém acabar. Eu não posso deixar ninguém acabar com o que é tão sagrado, com o que é a nossa vida. E repito, o território ali é a casa, a moradia do nosso bem sagrado, que são os nossos encantados. Maravilha, muito interessante, muito bonito isso, porque nos remete à ideia de pertencimento a todo e qualquer tempo, né? Como que hoje aí o indígena chucuru consegue entender esse amor, esse pertencimento à terra, ao sagrado e conviver com a evolução, com a tecnologia? Porque hoje tudo se fala que tem que buscar na natureza os recursos necessários para que o mundo tecnológico consiga, né, se desenvolver. Como é que se dá esse fluxo na sua cabeça como representante do seu povo?
hoje, eu penso que em muitas das vezes, a tecnologia ela chegou e pode ser bem utilizada dentro do território em algumas questões, por exemplo, quanto denúncias, quanto gravar momentos importantes de livros vivos que nós temos ainda hoje, que são os nossos mais velhos, de momento de cultura para que não se perca, né? Mas que eu percebo também que muitas das vezes a comunicação ela chegou para descomunicar. A internet, muitas das vezes, hoje, o celular, que hoje virou uma grande arma em defesa de qualquer pessoa, seja indígena, de matriz africana, ou seja, em qualquer comunidade periférica, né? Mas ela também chegou hoje para afastar um do outro. Hoje, o filho não tem mais o contato com o pai. Ele prefere mandar um WhatsApp. Hoje, o filho ele não toma mais a benção do pai, pegando na mão. Ele manda mensagem. Benção, pai. Que na nossa época, que na minha época, era tão sagrado você pegar na mão da sua mãe, dos mais velhos, que você dizer assim, a benção, minha mãe. Nossa, é como se eu não pedir benção, até hoje, se eu não pedir benção pro meu pai e minha mãe, não importa onde eu esteja, parece que meu dia não aconteceu. Você está entendendo? Eu fui educado assim. Mas hoje, a tecnologia, hoje você, quando a juventude, ela pega a tecnologia, é para pesquisar outras coisas de outro povo, de outro mundo, de outra nação, de outro país, não conhece nem o seu. Não, hoje, e me preocupa muito porque muitas das vezes a juventude hoje não quer mais aprender a língua materna porque está diretamente ligada na internet. Ele prefere estar no mundo do TikTok, ela prefere estar no mundo né? Das redes sociais. Das redes sociais e esquecendo o seu, sabe? Esquecendo do que fazíamos antes de sentar em volta de uma fogueira com os mais velhos e saber. Porque o que o senhor sabe hoje, Babá, é através dos seus antepassados. Com certeza. Eles, os mais velhos que foram ensinando você. Você teve um pai para te ensinar. Você teve uma mãe para te ensinar. Hoje não. Hoje, muitos da juventude acham ser dono de si. É de tal forma que me preocupa muito porque a tecnologia hoje chegou dentro da comunidade de forma avalaçadora, assim, devastou muitas coisas. Levando também com isso, quando se chega a comunicação, se chega droga, se chega bebida. Acessa tudo que é lícito e ilícito, né? Lícito e ilícito. Então, é de suma importância que nós, quanto indígenas, quanto povo terreiro, nos preocupemos muito com a nossa juventude. Principalmente quando se trata da questão da tecnologia, da internet, como está sendo isso. A gente acompanhar como está sendo hoje essa perspectiva de como está lidando a juventude, o que é que eles estão fazendo na internet, o que é que eles estão aprendendo na internet. Né? Tem alguns vírus que aparecem que levam os nossos jovens à morte, ao suicídio. Né? Então nós temos que cuidar dos nossos para não perder eles para o momento ruim da internet. Essa visão que você está aqui dividindo conosco, compartilhando, ela é tratada dentro do território indígena. Sim. Como uma preocupação de, claro, não negar a tecnologia, que o mundo evoluiu, mas também de preservar a cultura, a saúde mental e física e a integridade moral das novas gerações. A gente consegue mostrar para eles que eles têm que utilizar a tecnologia para estudar sobre seus antepassados. A gente consegue mostrar que a tecnologia tem que ser utilizada para gravar momentos específicos e especiais daquelas pessoas que um dia serão o nosso passado. Entendi. Nós temos, como eu falei, nós temos nosso pajé de 94 anos. Então, que bênção, hein? Nós temos que gravar, porque nós não sabemos até quando ele vai estar conosco. Então é importante que a gente filme, que a gente guarde, que a gente tenha a lembrança dele. E que ele também... Esse pajé está aqui em Brasília ou está lá? Fica lá no território, ele não sai do território. Não sai, olha que legal. Então, assim, ele está lá e a gente se pergunta até quando, né, que tem que ter esse cuidado com ele. Porque hoje está na hora da gente sentar com ele e ouvir mais, prestar mais atenção, porque tem coisa que ele sabe que a tecnologia não vai ensinar. Jamais. Que não tem na internet. Tem a nossa língua falada que não tem na internet. Então tem que se pegar com os mais velhos. E tem coisas que você tem que é um medo nosso também.
que é gravar e espalhar. Tem coisa que tem que ser gravada e guardada. Mantida. Segredo de aldeia, segredo de comunidade. E tem coisas que não devem nem ser gravadas, nem ser filmadas. Porque quem de fato tem um interesse, grava na sua memória. Nossa, rapaz, hoje está sendo um encontro realmente de muito aprendizado e de vivência. Porque o senhor vai falando, eu vou buscando da minha experiência pessoal exatamente os meus aprendizados espirituais nessa caminhada de orixá, onde a gente entende que a oralidade é fundamental. Porque a palavra tem poder, né? Não é só comunicação, é troca de axé, é a sua essência divina passando para outra, né? E como que para o senhor é hoje esse trânsito de estar aqui em Brasília, uma capital sede de poder, né, federal, e ao mesmo tempo ter que buscar, como o senhor falou, ir lá na Toré vivenciar. Como é que é essa vida agitada do cacique Júnior Chucuru? Brasília, ela é uma cortina de fumaça, né? Brasília, existem várias Brasílias, né? Existe a Brasília que caminha em busca de melhoria para a sociedade, trabalho em melhoria das comunidades, aquela que a Brasília de verdade são aquelas pessoas que se doam para o próximo. Isso se encontra muito aqui. Mas existe o outro lado de Brasília, que é aquelas pessoas que pensam em si, que é o lado poluído da história, que é aquela fumaça negra, né? Existem muito aqui isso. Aqui em Brasília nós temos uma questão de pobres que pensam que são ricos, né? E muitas das vezes não é isso, porque o verdadeiro rico é ser feliz com os seus. É estar bem em qualquer lugar. É fazer o bem ao próximo. Isso é ser feliz. Isso é estar rico de vida. Isso é estar feliz de espírito. E aqui, eu acho que nós que trabalhamos na questão encantada, na questão do axé, a gente suga muito a maldade de muitas pessoas também. Até pelo esse efeito esponja que o senhor falou, né? E tem hora que a gente se rebate. Tem hora que você tem que recorrer ao seu superior. Tem hora que você tem que se recolher para pedir assim, me limpa que eu tô pesado. Me limpa que eu tô carregado. E mesmo assim eu encontro o tempo e vou no meu pajé. Vou na Serra do Urubá e peço que me limpem para que eu possa voltar para continuar lutando pelos que eu acredito. E é uma luta constante, porque a gente sabe que amanhã a gente vai se acordar, mas já vai ter alguém com fome no mundo. A gente sabe que nós vamos nos acordar pela manhã, tem gente que não tomou um gole de café que seja. E é minha missão e sua missão, para nós que somos pessoas que fomos escolhidos pelos encantados, de fazer esse papel, de ajudar, fazer o bem e sem olhar a quem. Que era para muitos fazerem, principalmente muitos que dizem ser sacerdotes e não fazem. Mas nós não. Porque muitas das vezes nós não temos o que comer, mas a gente pega o que a gente não tem e dá. Então, isso é ser rico. Porque a gente sabe e acredita nos nossos encantados que amanhã a gente terá novamente aquele pouco para dividir com o próximo. Então, sempre que dá, eu dou uma corrida lá e peço força aos meus encantados para mostrar que a verdadeira riqueza, que a verdadeira paz tem que estar dentro de nós e não em pessoas que ostentam para dizer ser rico. Isso é verdade, muito lindo. O senhor entende, então, que hoje, se você é cacique, representante do seu povo Chucuru, dentro do Planalto Central, é uma missão que os seus encantados lhe deram? Eu acho, porque todos nós temos essa missão. O senhor já parou para pensar quantas pessoas o senhor cuida? Quantas pessoas o senhor zela? Quantas pessoas o senhor limpa? Quantas pessoas batem na sua porta pedindo socorro? Quantas pessoas já usou seu ombro para chorar? Então, nós somos escolhidos. Poderíamos estar sossegados, a gente poderia estar numa rede agora, poderia estar na minha aldeia lá com o meu cacique, poderia estar com o meu pajé, poderia estar com todo mundo deitado, descansando. Mas a gente tem que se levantar cedo e fazer o nosso papel de líder espiritual, de líder de comunidade e proteger os nossos. Porque se não formos nós escolhidos,
para fazer o que sabemos fazer, que é zelar e cuidar do próximo, é saber zelar e cuidar da nossa casa, já teriam devastado tudo, babá. Nós hoje não estaríamos aqui conversando. Isso é verdade. Então, o senhor ainda tem dúvida que foi escolhido? Não, não tenho não, mas eu gostaria de ter ouvido do senhor, porque, gente, como é similar. A filosofia é uma só, o amor à natureza, é aos nossos antepassados, aos nossos orixás, aos nossos encantados que perpetuam a continuidade dessa missão aqui na Terra, né? Dentro do que o senhor hoje vive, existe um território aqui em Brasília, né? Sim. Recanto dos Encantados, né? E aí, como que foi a ideia de criar esse espaço, né, reconstruir esse espaço, que a gente sabe da história aqui, do que o senhor pode contar para nós, para a gente, o que representa esse espaço aqui no DF? Esse espaço, ele representa resistência. Ele representa luta, representa o povo chucuru no Planalto Central, sabe? Esse território, o Recanto dos Encantados, que fica em Sobradinho 1, na quadra 9, quem quiser também pode conhecer, vá lá visitar. Ele é um espaço que foi doado para nós em 2001, esse território. A FUNAI colocou, na época, tinha colocado um vigilante para cuidar desse território, e o vigilante tomou de conta, literalmente, construindo uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica? Né? Construindo uma igreja evangélica dentro do nosso território. Então, tinha um rapaz chamado Wagner Tran, ao qual tenho muito respeito, ele já se encantou, ele era servidor da FUNAI. E ele falou para mim: Júnior, o território de vocês está sendo invadido, o território de vocês está sendo ocupado. O cara que era vigilante lá já construiu uma igreja. E, inclusive, tem pessoas da FUNAI que frequentam a igreja, o culto dele. Então, assim, para nós foi um choque. Então, teve a questão do retorno para o território, onde nós viemos e conversamos com... De frente do nosso território, existe a Mãe Cícera de Oiá. Olha só, um terreiro de axé. Terreiro de axé, a qual eu tenho muito carinho, muito amor, né? Mãe Cícera de Oiá, Mãe Cícera, Marli, né? Todo o povo ali que eu tenho um carinho imenso. E aí, uma semana antes, o pastor estava xingando a Mãe Cícera, né? Dizendo que ia fechar o terreiro dela. E Marli é uma figura, né? Vamos dizer assim, bruta. Marli foi lá e falou para ele: então vamos ver. Você vai fechar o terreiro ou você vai fechar a sua igreja? Então, assim... Boa filha de Oiá, né? Todas, né? Guerreiras, por natureza, né? Marli de Ogum, né? Guerreira. Olha. Foi lá, ainda deu uns tapas no peito do pastor e falou: vamos ver quem vai fechar primeiro. E na outra semana a gente fecha a igreja do pastor e retoma o território. E tira o pessoal de lá. E também mostrando que chegamos com a verdade. Porque nós chegamos com um documento da terra em mãos, dizendo que aquilo já era nosso. Ou seja, já existia um patrimônio legal, né? Sim, já era a terra da União, já estava tudo formalizado. Nós chegamos lá mostrando como que era, como que deveria ser. E aí os fiéis que eram dele passaram a ser nossos apoiadores. Olha. Viram que ele mentiu para o pessoal. Viu que a construção que foi feita daquela igreja teria sido de forma enganosa com os dele. Né? Porque a mentira, ela prevalece até enquanto a verdade não chega. Isso é verdade. E a verdade chegou. E estamos lá até hoje. Estamos lá desde 2015, que estamos lá. Estamos na luta, nessa resistência. Né? Hoje o território é demarcado, homologado. E estamos lá para mostrar que ali é e vai ser, não só para os povos indígenas, mas a gente quer fazer ali um grande exemplo de como cuidar dos nossos. E quando eu falo os nossos, Babá, não é só um povo indígena. É aquela pessoa que vive em estado de vulnerabilidade. São aquelas pessoas que muitas das vezes não têm 1 quilo de arroz para se alimentar. Sabe? Então a gente quer fazer ali um centro de cultura do povo chucuru, o qual iremos recepcionar
escolas, universidades, né? Fazer ecotrilha, né? Nós temos 48 hectares de território lá. Nossa, é grande. Nós temos o Ribeirão Sobradinho, que passa por dentro. Olha. Quando nós fomos para lá, o Ribeirão Sobradinho ele era totalmente poluído. A água era preta. Hoje a água já está transparente. Olha E só, a gente fazendo um consegue ver os processo já de peixinhos. De purificação. purificação. As matas, ela era totalmente devastada. A gente conseguia ver a fazenda do outro lado. Hoje as árvores já subiu, começa a esconder a fazenda. Ela já escondeu tudo. Hoje ela está preservada. A natureza voltando ao seu processo original. Porque a natureza ela só quer ser esquecida. A natureza ela não quer ser lembrada. Se engana quem diz assim, vou cuidar da natureza. Não, irmão. Vai cuidar da tua vida. A natureza já te deu a tua. Deixa que ela sabe se... Ela sozinha se cuida, né? E melhor do que o homem. Ela tem um agricultor familiar chamado Pássaro, que não deixa faltar nada. Então deixa que ela sabe se resolver. E hoje ela está preservada. E a gente agora vai estar na busca e na luta, né, de apoio, de apoiadores, que nós iremos construir uma oca tamanho original para recepcionar e futuramente estar fazendo cursos, palestras gratuitas, né, fazendo curso de pintura, de artesanato para essas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, como eu falei. Temos a questão de um projeto da horta lá, a qual a gente quer pegar as pessoas de estado de vulnerabilidade para que ela possa plantar e depois ela vender suas cestas verdes, ela vai vender para ela, né? Então temos que cuidar dos nossos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Acaba sendo um espaço de convivência, acolhimento, de cultura, ensinamentos, onde você vai conseguir criar a subsistência que é necessária, né? E hoje, como é que ela está organizada, esse espaço? Hoje o espaço, nós estamos trabalhando na perspectiva da divisão, que é onde vai ser as construções, né? Como a gente vai falando, tem as construções, onde será a oca, onde será as casas dos guardiões, que nós chamamos dos guardiões, não chamamos dos moradores, são os guardiões, porque como é um espaço de trânsito, tem hora que tem 50, tem hora que tem 20, tem hora que tem 2.000 indígenas passando por lá. Nossa. Na época do acampamento Terra Livre, circula cerca de 2.500 indígenas que vão lá. Todos originalmente chucurus ou não? Não, a gente recepciona indígenas de todo lugar do Brasil. Olha. Porque foi uma iniciativa nossa para que não aconteça o que aconteceu com o Galdino, que foi ateado fogo dentro de Brasília. Então, essa é a nossa preocupação. Porque quantos Galdinos ainda podem aparecer? Quantos? Que até existem, né? Sim. É verdade. Né? E que estão sendo ateado fogo, né? Então, assim, e não só de indígenas, mas de pessoas também que estejam em trânsito, de movimentos sociais, que estejam em trânsito aqui, que precisem de apoio, que precisem ficar lá, a gente sim recepciona, a gente sim dá o maior apoio que tem que dar, porque a gente acredita que todo mundo tem sangue indígena. Quem não tem nas veias, tem na mão. Nas veias porque traz de seus antepassados. Sim. E nas mãos porque tirou a vida dos nossos. Né? Então temos que cuidar, temos que zelar. E como que essa perspectiva, vou adentrar um pouquinho uma coisa mais filosófica, só trouxe um esclarecimento muito forte. Ou ele é indígena de ancestralidade, ou é porque tem nas mãos porque ceifou vidas, né? Como que é essa visão espiritual para o indígena dessas pessoas? Há perdão, há recuperação, como é que isso é tratado? Eu não sei se é alguma coisa que possa ser conversado, mas acho que é importante ter essa visão. Eu acho que, na nossa perspectiva, tudo na vida tem que ser perdoado. Tudo na vida. Quantas vezes a natureza já nos perdoou? Diversas, né? Diversas, inúmeras, sabe? Porque hoje nós estamos pagando pela vida humana. Para a natureza, hoje ela não tem mais a visão que você é babá, que eu sou liderança indígena. Não, é o ser humano que está me fazendo mal. Ela pensa dessa forma. Então, a cada momento, ela está nos perdoando. E ela não deixa de nos apoiar. Mas também tem os castigos, lógico. Lógico, né? Política de consequência vai haver sempre, né? Para então, qualquer assim, ação. Eu penso que cada pessoa, como eu falei, tem aquelas pessoas que têm nas veias, porque traz de seus antepassados. Essas que trazem dos seus antepassados, tem que honrar os seus antepassados, sabe? Eles têm que seguir no caminho como tem que se seguir, honrando o povo
honrando a natureza, honrando tudo aquilo que os nossos encantados deixou e, além de tudo, honrar os nossos mestres, nossos guias, nossos caboclos. Tem que honrar tudo isso, sabe? Nós temos que honrar a ser nós mesmos. Nós somos igreja de nós mesmos. Nós somos igreja da natureza. Não precisa estar dentro de igreja de A, de B, de C e D, sabe? Para louvar o seu sagrado. Um pé de Jurema é minha igreja, sabe? Um pé de Aroeira é minha igreja, sabe? Eu atravessar, eu estar dentro de um rio é minha igreja. Então, as pessoas têm que seguir o que tem que ser. Não pode ficar em cima do muro. Ou você é indígena ou você não é. Para você ser indígena de verdade, você tem que seguir o que a tua cultura preserva, guarda. Certo. Eu não me vejo nada contra, viu, gente? Contra a religião de ninguém. Mas eu não me vejo um indígena evangélico, por exemplo. Não tem como, né? Não tem como, sabe? Só tenho, assim... Eu não nada contra as pessoas de terno e gravata, gente. Mas só tem uma pessoa que eu acredito muito de terno e gravata, que é seu Zé. No resto eu não acredito. Nos demais eu não acredito. E assim mesmo, acredito nele porque ele é o rei da Jurema. Ele é o rei da Jurema. Sabe? E é meu padrinho. Então, assim, ele eu acredito, nele eu confio. Então não me apareça com seu terno e gravata na minha porta, que possa até receber bem. Jamais eu irei desfazer de alguém. Mas não é a sua tradição. Não é minha tradição e não seguirei. Entendi. Essa cultura. E aquelas pessoas que têm na mão o sangue, lave-o. Peça perdão. Peça desculpa. Pode não ser você, mas teus antepassados tirou vida. Só que muitas das vezes teus antepassados tirou vida de pessoas que era da tua própria família. Porque como a gente fala, todo brasileiro tem um pouco de sangue indígena nas veias. Somos fruto de um estupro coletivo. Quando as pessoas chegam com aquele negócio, não, porque minha avó foi pega no laço. Não, sua avó ela foi sequestrada. Sua avó ela foi molestada. Sua avó ela foi tirada do convívio do seu povo para você nascer. Né? Para outras pessoas nascerem. Então, assim, volte à sua comunidade. Busque, estude sua raiz, sua árvore. Vai lá no seu povo e diz assim, desculpa pelo que meus antepassados fizeram. Eu acho que eu não vou dizer como um castigo, mas é uma forma dela mostrar lealdade aos povos indígenas. O reconhecimento da sua ancestralidade e o valor que cada um tem que ter de pertencimento. Sim. Mesmo que a escolha dela não seja estar lá, mas que ela reconheça quem está. Sim. E o valor de estar ali. Porque, entendi. Pai, eu vou dizer um negócio pro senhor. As pessoas não perceberam ainda. Mas quem está salvando o mundo ainda somos nós. Os demais estão devastando. Que lutamos pela sanidade mental do ser humano, para entender o que é o pertencimento que ele tem que ter dentro dessa humanidade, desse planeta. É verdade. E nós que estamos salvando o mundo. Hoje, assim, eu não sei mais o que é saúde mental. Eu fico, às vezes, me perguntando, porque tem pessoas que já extrapolou essa questão da saúde mental. É verdade. E eu fico me perguntando, e nós estamos aqui para lembrar a ele que melhor ou pior do que manter a saúde mental é viver com alguém que senta e entenda ele. E que ele possa entender que o amanhã pode não existir, mas que o hoje tem que ser feito coisas boas para a humanidade. Com certeza. É até para você ter a perspectiva de ter amanhã. Se o hoje não for forte, aí não tem o que pensar em depois. Até mesmo porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Isso é verdade. E tem um ditado iorubá que é muito interessante, dentro do que o senhor falou. O rio, quando não reconhece a sua origem, ele seca. Assim. E é verdade, dentro do que o senhor falou. Agora, vamos trazer... Gente, está muito rico. Vamos trazer um pouquinho mais de curiosidade. Eu quero saber como é que esse espaço, essa vivência dentro do Recanto. Existe uma comunidade lá hoje pertencente vivendo lá, né? Como se dá... Posso apimentar? Pode. Porque a gente está falando de ser humano, né, Pode. Cacique? Ser humano é ser humano, lógico, preservando a sua tradição, porque quando você tem uma tradição, os valores sociomorais são fortes, porque vão fazer a condução dessa comunidade. E quando tem conflitos?
Como que os conflitos são resolvidos dentro do recanto? Eu pensei que ia ser uma pimenta. Mas aí eu amo pimenta, mas não foi pimenta, não. Babá, qualquer e todo conflito, ele tem que ser resolvido dialogando. Não se existe resolver um conflito com outro conflito. Não se existe. Existe uma liderança, vamos dizer assim, dentro do território. Existem duas pessoas se degladiando entre elas. Eu, quanto liderança, eu tenho que chegar, chamar as partes, conversar. E só sai daquela conversa depois que se entenderem. Ah, é? Sim. Só sai daquela conversa só cessa depois que se entenderem. Por quê? Porque nós O somos... papel da liderança tem que ser muito forte, né? E de uma neutralidade ímpar para entender isso, o conflito, né? Mas que a gente está falando de ser humano, como né? que nasce um conflito? Pelos interesses particulares não Ou coletivos. ouvi dizer. Ouvi dizer. Ah. Olha, a fofoca também existe. Existe. Não é mal só da sociedade urbana, não. Né? Porque existe a questão do bem material, existe, mas existe também a questão da ganância do próximo, que muitas das vezes é afastar um do outro. Isso é verdade. Que foi o que aconteceu conosco, indígena e negros. Como que o não indígena conseguiu invadir o nosso espaço? Nos separando. Nos separando. Porque eles sabiam que a força da negritude e da indígena, e depois que se formou o negríndio, que era a união dos dois, ninguém segurava. Porque era um pelo outro. Com certeza. A gente entrava lá dentro, tirava de dentro da senzala os nossos parentes, levava para a aldeia, montava-se ali, né? É. E a história fala muito disso, e muitas né? das vezes também a negritude encontrava a gente, muitas das vezes caçando, dava comida, dava alimento, deixava comida para nós ali. Né? Porque hoje as pessoas se perguntam por que aquele despacho ali, né? Quando tá ali a comida, que ninguém muitas das vezes sabe que era quando ia passando o negro ou o índio que vinha fugido e já o outro deixava ali para a pessoa se alimentar. Para quem vinha né? No caminho se alimentar. Então, essa foi uma forma que talvez que se nós, no passado, tivéssemos sentado e tivéssemos dito, rapaz, esses brancos que é a nossa cabeça, né? Verdade? A gente jamais teria nos afastado. E hoje, a gente volta mais forte. Porque a gente volta hoje formando os nossos, dando entendimento aos nossos. Que é isso que tem que ser. Muitas das vezes é o que a gente mostra para as pessoas em estado de conflito. Tem uma pessoa que entende mais que a outra. Sempre tem alguém que entende mais que a outra. E tem essa pessoa que entende mais que a outra, se troca, às vezes, por essa pessoa. Tem uma questão que nós falamos que é melhor você ter paz do que ter razão. Meu irmão, tô errado. Tô errado. Não, esse ditado é ótimo, excelente. Tô errado. Mesmo você estando certo, tá bom, eu tô errado. Né? Porque você, quando você busca a paz, não busca só para sua casa, não busca só para si, você busca para toda a comunidade. É para a coletividade, você né? Quando você resolve um conflito, você começa a mostrar maturidade. E respeitabilidade, né? Porque tem pessoas que pensam que maturidade é porque é mais velho, porque entende. Não, maturidade é você entender o próximo, maturidade é você evitar vários problemas. Porque tem um monte de gente hoje velha aí que tá furando com garfo o porquinho na Paulista. Isso não é maturidade. Uma pessoa dessa eu não considero como maturo. Tá provocando situações, né, e de descontrole, né? Isso é verdade. Isso é descontrole. Então, uma pessoa dessa, ela não é matura o suficiente para entender que a soberania é para todos. Né? Essa visão do coletivo é essencial. Senão você não consegue, enquanto coletivo, se organizar para um bem comum, né? E temos também a liderança das mulheres, que é minha irmã, que tanto eu quanto o Cacique Marcos, nós nomeamos ela, para que ela fique responsável por essa questão das mulheres. Eu já ia perguntar isso. Como que é o poder das mulheres dentro de um território indígena? Paz é forte. Coçou a cabeça. Ai, meu Deus do céu. O que é que significa isso? Vamos lá. Eu costumo dizer que, como eu falo sempre, são nossas sementeiras. Sabe? As mulheres são nossas sementeiras
As mulheres são quem dão vida a uma comunidade, elas são quem dão vida a um terreiro, dão vida ao Brasil, ela é quem dá vida ao mundo. E que a verdadeira liderança de um território são as nossas sementeiras, que são nossas mulheres. Sem as mulheres, nós não temos aldeia, nós não temos comunidade, nós não temos povo, nós não temos aldeia, nós não temos nada que tenhamos que lutar futuramente. E é como eu digo, direto. Aí, porque todo mundo na vida já errou com mulher, babá. Eu já errei, você já deve ter errado, todos nós. E aí a gente começa a amadurecer a nossa visão quando a gente se senta com elas e elas começam a mostrar o porquê da luta da mulher, o porquê da resistência da mulher, sabe? O porquê dela defender o seu lado de sementeira, o porquê ela defender o seu lado de liberdade, né? O porquê dela defender o seu lado de guerreira. Porque eu vejo as nossas guerreiras como onças. Vários papéis que elas executam, né? Olha. Você quer saber se uma indígena ela é braba, você mexe no território dela. Você quer saber se... Pisa no calo, né? Nossa Senhora. Então, assim, aí a gente começa... Eu comecei a ter a visão da importância que a mulher tem quando eu entendi que 70% no mundo são mulheres e 30% filho delas. Então a gente tem que ter o respeito. Tem que ter a obridade de chegar assim e perguntar para elas, no que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? É porque a gente tem uma visão, talvez errônea, o senhor está trazendo para a gente um conhecimento fantástico de que a própria questão, a própria liderança indígena, ela é muito patriarcal, né? E por isso a mulher poderia ter um papel submisso dentro dessa sociedade. O senhor está trazendo uma visão muito diferenciada, que ela é apoio e partícipe dentro disso. Não, né? Eu conheço muitas mulheres, lideranças indígenas, caciques indígenas, né, Dorinha Pancará, né, dentre outras e outras guerreiras, né, que vem se destacando muito, né? Hoje nós temos uma liderança muito forte, que é a ministra Sônia Guajajara, minha amiga, minha irmã. Nós temos aí a Joênia Wapichana, dentro da presidência da FUNAI, sabe? Nós temos a Puitembé, que vem se destacando também com a sua liderança, né? E tem outras e outras que mostram a força da mulher. Acabamos de ter agora a Marcha das Mulheres Indígenas, que foi aqui em Brasília, e elas mostraram a força. E aí, quanto o meu papel de liderança indígena, né, homem, eu tenho que chegar para elas e perguntar, no que eu posso ajudar vocês? Que muitas das vezes a gente erra nesse simples. Elas às vezes podem precisar nem da ajuda. Mas você tem que dar o espaço de fala, né, de acolhimento, sim, né? Mas nós temos que saber no que nós podemos, nós, quanto homens, podemos contribuir para que ela se sinta bem. Nem que seja, eu acho que nós, homens, nós temos que aproveitar mais essa questão de também chegar nelas e ouvir elas. O que é que machuca elas? Onde é que nós estamos sendo errados? Para que nós também sejamos espelhos e possamos passar para os demais homens. Porque muitas das vezes existe uma questão do homem criticar a mulher, xingar a mulher, não ouvir a mulher, assediar a mulher. Mas eu, quanto papel de homem, eu tenho que chegar no outro homem e dizer, irmão, ao limite. Tá errado. Agora é de homem para homem. Qual que é? Ela já falou que não, né? Ela já falou que você escute, então você vai ouvir. Porque quando é uma mulher falando, tem homem que tá nem aí. Como se não tivesse valor, Como se não tivesse falando. Mas eu acho que nós, quanto homens, nós temos que mostrar que, de fato, estamos do lado da mulher. Sabe? E dizer para os demais homens que elas não estão sozinhas, não. Que elas também têm um companheiro guerreiro do lado. Que lugar que elas não puderem resolver, ela possa contar, sim, com a ajuda masculina. Que maravilha. Então, quer dizer que, enquanto liderança na comunidade, o cacique é o cargo máximo. Sim, o cacique e o pajé. O cacique e o pajé. O pajé é porque tem a tradição, né? A questão da espiritualidade também, né? O pajé, ele é o líder espiritual, né? A gente não faz nada sem primeiro pedir permissão para ele. Porque ele tem que consultar os encantados. Olha.
Ele tem que consultar. A gente não faz uma viagem sem ele permitir, sem ele autorizar. A gente não faz nada. Não se existe uma liderança, não tem um cacicado se o mestre rei de Urubá não dizer para ele que tem que ter. Entendi. Então, o cacique é a liderança articuladora, política, Sociopolítica da comunidade. Uhum. E o pajé é espiritual. Espiritual e sócio, vamos dizer assim... Cultural, né? Da Sim. tradição, né? Sim. A mulher tem um cargo específico dentro dessa comunidade ou não precisa ter um cargo? Existe um conselho das mulheres indígenas que dialoga com o cacique e o pajé, um cargo máximo representativo desse feminino ou não precisa? Como é que é isso? Existem dentro do território Chucuru, existe o Vou brincar, existe um clube da Luluzia dentro da comunidade indígena? Existe dentro do território Chucuru, existe o Conselho de Mulheres. Olha que legal. Né? Mas a mulher, ela pode estar em todo o lugar. Ela pode ser dentro do território o que ela quiser ser. Né? Existem algumas coisas que ela não é, porque a cultura em si não permite. Não permite, que é a questão da tradição. Da tradição, e elas respeitam isso. Entendi. Por exemplo, tem dentro do nosso toré, por exemplo, existe uma questão que nós temos um material chamado jupago, que é o que os homens vão, que a mulher não pode tocar. E elas entendem isso. Como elemento sagrado da masculinidade indígena. Porque da mesma forma que tem o elemento sagrado masculino, existe o elemento sagrado feminino, o qual a gente também não pode Olha que legal. intervir na questão cultural delas. Entendi. Né? Então, assim, existe essa questão. Mas elas podem estar em todos os lugares. Nós temos uma referência muito grande, que é a nossa Sacarema, que é a mãe Zenilda. Ela era esposa de Mandaru, que era Chicão Chucuru, uma liderança nossa cacique que foi assassinado por fazendeiros, e ela era a esposa dele. Então, ela é a mãe de todo o povo Chucuru. A grande anciã, então. A grande anciã, a qual todo mundo vai lá e toma a bênção para ela. Legal. Né? Quando a gente chega, bênção mãe Zenilda, isso aí, ela é aquela mãe que de fato acolhe, dá conselho, dá bronca se tiver de dar, né? Então, assim, ela está em todos os movimentos. Ela está na juventude, envolvida na juventude, porque ela é nossa mãe. E mãe tem que estar na juventude também dando conselho. Isso é verdade, é grande orientadora. Ela está no conselho de lideranças, porque também ela é liderança. Então, ela tem que estar lá. Ela está de todos os conselhos que existem, ela está presente. E tem uma coisa agora que ela incentiva muito. Como eu falei no início, tem uma coisa que está nos afetando, que é a entrada do álcool na comunidade. Ela está frequentando, assim, levando os nossos jovens, convidando para o AA. Para tirar da vida. Né? Porque temos que nos preocupar com os nossos. Então, ela faz essa preocupação de mãe mesmo. Então, é aquele negócio. Ela é mãe. Ela é curandeira. É orientadora. Ela é psicóloga. Opa, você me trouxe a informação. A mulher é curandeira também? Ela é curandeira. Quer dizer que existem, vamos supor, atividades, desculpa o desconhecimento, sim, tá, Cacique, para a gente se inteirar. Então, existem atividades que tanto podem ser exercidas pelo homem como pela mulher. Sim, sim. Eu achava que o curandeiro era necessariamente um cargo ou uma atribuição masculina, não? Não, porque a mulher em si, ela já nasce com o dom da cura, né? A mãe já nasce com o dom da cura, né? Você quer saber para uma mãe, por exemplo, no meu caso, no seu caso, eu acho que se a gente tivesse com uma criança pequena, com a criança com o olho todo remelado, a gente ia fazer o quê? Pegar um soro na mãe, do jeito que ela tá amamentando, ela xiringa o leite no olho do menino e já passa ali, né? Então, ela já nasce... É o dom, né? É o dom, porque ela já feminino. nasce com isso. A mulher, ela já é curandeira de berço. De berço. Que maravilha. Agora você falou também, estou prestando atenção na sua fala. Existe cacique mulher? Sim. E pode? Pode. Pode não, eu acho que deve. Até por esse papel que a mulher tem dentro da própria comunidade. Porque a natureza, ela não tem sexo, né? Isso é verdade. A natureza, ela não tem sexo. Então, por que essa questão de liderança tem que existir o sexo? Se a natureza nunca falou que a árvore tem que ser homem ou que a árvore tem que ser mulher.
Ela é árvore, Ela né? é uma árvore. O peixe, por exemplo, né? Tá lá o cavalo marinho. E aí? Ele é macho ou é fêmea? Porque quem dá a luz é ele. É. Como é que fica? Então, a natureza jamais ela vai entender o que nós criamos. Porque foi nós que criamos essa questão, Essa distinção, essa né? distinção de Entendi. raça, de cor, de sexo, sabe? Eu sempre costumo dizer, brinco, que a natureza, ela é LGBTQIAP+. A natureza, ela é isso. Ela não tem sexo, ela é tudo. Ela é tudo. Ela se enquadra em tudo, em todos. Só não sente ela quem não quer. Então eu vou apimentar. Olha, só fica me xingando, eu tô aqui no meu papel nem de sacerdote, eu tô aqui de entrevistador. Já que o senhor falou que a natureza é LGBTQIA+, e aí, posso fazer a pergunta Pode. mais capciosa? Pode. Que eu não vou aguentar. E a homossexualidade dentro da comunidade gira? Ela é aceita? Como é que ela é vista? Como é que não é? É outra coisa que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada porque, como eu falei, a natureza ela não tem sexo. Nós somos natureza. Né? Os animais, eles se relacionam entre eles do mesmo sexo. E nós somos animais. Isso é verdade. Nós somos animais. Né? Então, assim, quem sou eu para mandar na natureza? Quem sou eu para mudar a natureza? Eu acho que o que está faltando não é a questão de retirar o LGBTQIAPA+ de dentro das comunidades. É tirar os homofóbicos, é tirar o machista, é tirar essas pessoas que não... Que geram o conflito, não respeitando essas pessoas que têm o que sair de espaço dentro do do território. outro, né? Tem que tirar essas pessoas ignorantes, né? Porque uma vez perguntaram para mim, se Deus voltasse hoje, o que é que ele ia achar do movimento gay? Eu digo, ele não ia dizer nada. Porque ele andou no meio de leproso, andou no meio de prostituta, andou no meio de tudo, andou no meio de pessoas que mentiam ao redor dele, que traiu ele nunca disse nada. Por que ele vai estar ia ser grotesco ou diferente com quem é verdadeiro consigo próprio? Porque quando você tem um lado homossexual, você está se entendendo, você está buscando a si, né? Uhum. E aí, se for para entender a questão da Bíblia, disse ele, faz por ti que eu te ajudarei, né? É verdade. Excelente, gente, fantástico, fantástico, maravilha. E eu vou mais um pouquinho desse Vamos enredo embora. aí. Como a mulher pode, como que se dá uma intitulação para alguém que vai ser o cacique, pro cargo? É um dom natural que a pessoa vai exercendo, vai se lapidando, ela decide aquilo como liderança. Como é que se descobre ou se percebe um líder dentro da comunidade que pode exercer um cargo como cacique? No nosso caso, existem... Nós hoje estamos falando de 305 povos indígenas, né? 274 línguas faladas. Nossa. É uma dimensão. São 274 países dentro de um só, né? Então, assim, dentro do povo chucuru, quem escolhe é a natureza sagrada. Quem escolhe são os encantados. É a natureza sagrada que escolhe. Ela vem e fala quem que vai ser a liderança. Ela vem e fala quem que vai ser o pajé. Ela vem e fala quem que vai ser. Existem outras regiões que é por votação. Uhum. Mas nós, lá em Chucuru, não. A gente ainda segue a tradição. Por exemplo, nós temos 26 aldeias Chucuru. Hoje o povo Chucuru, na região Nordeste, ele é a maior população indígena. Estão baseando em 26 mil Chucuru. Então, o que é que acontece? Cada aldeia tem sua liderança e temos o cacique geral, que é o cacique Marcos Chucuru, o qual ele tem desempenhado esse trabalho de ouvir as nossas lideranças, de ouvir os encantados, né? Então, hoje, quem sabe quem vai ser... Um exemplo muito grande é que, por exemplo, já temos um novo pajé. Porque nós temos pajé... com todo respeito, você já está com um pajé ancião, né? Sim. E já tem que pensar na continuidade, a né? A natureza já escolheu. Sério? Ele já está andando com o velho, porque o pajé velho, que é o nosso pajé Zequinha, está passando para ele as coisas. Então ele já está andando. Ou seja, o próprio pajé atual já sabe que tem que fazer Sim. a passagem do ofício, digamos assim, treinamento, né? Porque os encantados já falou para ele que ele tem que preparar aquela pessoa. Entendi.
né? E assim, a gente não sabe, como eu falei, a gente não sabe até quando o nosso pajé vai estar entre nós. Ele já sabe, mas a Entendi. gente não sabe. Sim. A natureza já preparou isso para ele. Tanto que ele já está preparando o sucessor. Já preparou o Que sucessor. legal, gente, que lindo. Curiosidade, vamos lá, vou continuar aqui, gente, eu não Sim. tenho como parar. Existe um oráculo aonde os encantados conversam, dialogam com a sua comunidade, como nós temos dentro dos ritos afro-brasileiro e africano, como a gente tem os oráculos de Ifá, que é o nosso grande deus da sabedoria, né, e do conhecimento, através de um jogo de búzios, no Pelé. Existe algum oráculo que vocês utilizam para dialogar fora a Toré? Tem um lugar sagrado nosso, o qual a gente só sobe nele uma vez ao ano. Nossa. Uma vez ao ano, né, que chama-se a Pedra do Rei de Urubá, que é uma pedra imensa onde a gente fala que lá em cima é o nosso aldeia encantada, que é a aldeia dos nossos encantados. E é lá que eles vivem, né? Então, todo dia 6 de janeiro, que é quando nós temos a festa de rei, é onde a gente sobe para conversar com o rei de Urubá, para conversar com os nossos encantados. Nossa, que legal. E é lá, na aldeia encantada deles, que eles se apresentam e falam o que vai acontecer. Outra também que é nas tradições nossas, que muitas pessoas chamam São João, né? A gente chama Seu João. É Seu João. Seu João. Olha. Né? E Mãe Tamaim, que é onde eles também vêm para o pajé e fala o que tem que falar. Então, tem essas datas específicas, na qual eles se apresentam para o pajé ou para o cacique e trabalham e passam a sua mensagem, a sua sabedoria para a comunidade. Nossa, muito lindo, gente, fantástico, né? As tradições são originais, ela tem uma forma de encanto que é milenar e único. Aliás, a indústria cinematográfica roubou muito isso da gente, né? Se você for pegar vários desenhos da Disney que se reportam, né, a grandes civilizações originais, a gente vê muito isso dentro dos desenhos, e engraçado, todo mundo se encanta com desenho. Por que não posso se encantar com o original que somos nós, né? Seria fácil fazer essa analogia e todo mundo está no seu pertencimento, né? Cacique, e ritos de passagem, como a gente tem, que representam, de repente, batismo, casamento, não só o fúnebre, né, que é um rito mais pesado, também se faz naturalmente. Hoje, como é que está dentro da sua comunidade os casamentos, os encontros matrimoniais? Existe essa festividade também? Sim, por exemplo, meu casamento foi na Mata Sagrada, né? Existe, a gente ainda permanece levando essa cultura, essa tradição, né? Tanto que quando eu fui me casar na mata, perguntaram para mim por quê que eu não ia me casar no civil. Eu digo, não, cara, eu tenho meu pajé. A força que meu pajé tem é a que um juiz tem, né? Porque não vai depender só do juiz, depende da minha lealdade com a minha esposa. Eu posso estar casado no papel, mas aí se eu não for digno a ela, não adiantou de nada, né? Ah, não, mas porque você não casa na igreja? Não, porque eu tenho meu sacerdote. Eu tenho meu pajé. Sabe? A partir do momento que eu for para uma igreja de A, B, C ou D, eu estou desqualificando meu sacerdote. Minha igreja, que é a natureza sagrada. Né? Sabe? O meu PG, que é o meu lugar sagrado, que é uma casa dos encantados, onde a gente se reúne de frente a ela, que é o nosso PG sagrado, vale muito mais que a igreja, qualquer igreja. Que a natureza, ela não quer uma coisa bonita, ela não quer uma coisa luxenta, ela não quer uma coisa... A natureza, ela quer a humildade, sabe? Eu acho que tudo aquilo que é feito com verdade tem que ter a humildade. Porque o encantado, as pessoas pensam que o encantado, ele chega num lugar que tem derramamento de ouro, que tem... Não, cara, ele vai onde mais precisa. Se você tem muito dinheiro, para que ele ir lá fazer o quê? Te ajudar em quê? Com o que mais você já tem como se manter? Ele vai atrás daquele que não tem. Onde tem escassez, é verdade. E é onde a gente trabalha muito isso, é verdade. Gente, muito fantástico, que maravilha. Trazendo um pouco agora para o papel do Cacique Júnior Chucuru, onde você é essa ponte da tradição, mas que vai manter a política da preservação dos direitos. E aí, como é que hoje é o seu papel com a política dentro do Planalto Central?
Olha, nós temos... Eu sei que só está pronto, preparado e querendo. Nós temos os nossos apoiadores, Uhum. né? Na verdade, Babá, o Brasil está muito doido. Ele está muito louco, né? Hoje, quem tinha medo que o Brasil virasse uma Venezuela, está querendo que o Brasil vire os Estados Unidos. Né? Então, assim, será que o Brasil hoje tem capacidade de virar os Estados Unidos? Será que, então, a gente pode, então, retirar o SUS? Para as pessoas deixarem... Porque nos Estados Unidos não tem SUS. Né? A gente pode começar, então, uma ligação de emergência para o bombeiro ser cobrada. Uma ligação para a polícia ser cobrada. Né? Qualquer coisa que seja dessa forma ser cobrada. Então, assim, eu acho que o povo brasileiro tem que saber onde está pisando. Sabe? E está sendo novamente o que nós passamos há 525 anos atrás, que foi com a invasão de Cabral, estão querendo que Trump invada o Brasil. Sabe? Então, assim, a gente vê pessoas de baixa renda hoje acreditando no amanhã que Trump vai trazer, que isso não, gente. A gente está vendo aí uma questão de interesse. Briga por interesse. Né? Então, dentro do Congresso Nacional hoje, a gente percebeu e se percebe-se que tem várias pessoas contra o povo brasileiro, né? Contra a soberania. Nós vemos aí uma pessoa, um monte de gente contra os resultados das urnas, que foi a maioria que venceu. Então, se a maioria venceu, você passa automaticamente a sua oposição. Vai lutar, trabalhar da forma correta para a próxima política você vir, né? E a gente está vendo aí de pessoas que não acreditam no Brasil, por exemplo. Pessoas que acreditam na questão e defendem o tarifaço dos Estados Unidos, mas não sobreviveria nos Estados Unidos. Sabe? Eu acredito muito que se hoje a gente for lutar por tudo aquilo que acreditamos que foi luta social, que foi luta de movimentos de esquerda e que hoje atende também pessoas da direita, essas pessoas da direita têm que pensar. Porque se ela recebe hoje o 13º, foi luta do movimento. Uhum. Né? Se hoje ela teve um acidente, se hoje tem um SAMU que vai buscar, foi luta do movimento. Da mesma forma. Se hoje ela chega no hospital, o atendimento bom ou mal, mas tem médico e atendida, foi luta de um movimento de esquerda. Né? Então a gente tem que parar e refletir. Até onde vai essa quebra de braço, sabe? Porque quem está sofrendo com isso tudo é o Brasil. É o Brasil, né? Vergonha alheia estender a bandeira dos Estados Unidos no dia 7 de setembro. Sabe? Então, assim, eu acho que nós temos que começar a colocar o pé no chão. Eu falo quanto indígena que sou, brasileiro nato que sou, né? Desse país aqui. E, assim, é triste ver isso acontecendo. Até mesmo porque também, sabe, as pessoas dizem defender a bandeira verde e amarela, mas por cima da verde e amarela coloca a dos Estados Unidos. Dizem ser patriota, onde seguem um cara que prestou continência à bandeira americana. Dizem ser patriota, onde corre para os Estados Unidos com medo de ser julgado, com medo de ser preso. Dizem ser patriota e vibram com a taxação no Brasil. A sorte ainda que nós, povo brasileiro, não temos medo de lutar. Não temos. Embora que eu tô vendo a esquerda ela muito quieta. Muito quieta. E é até bom que permaneça assim. Porque é o seguinte, babá. Eles falam e pensam que na direita tem louco. Do lado de cá tem doido. Muito. Do lado de cá tem gente que não são normais. Então, assim,
Nós temos que... E eu fico feliz de saber que quando perguntam assim, cadê o povo da esquerda na rua? O povo está trabalhando, gente. O povo tem o que fazer. A gente entende que você ter extremistas, eu acho que você polariza o discurso por uma coisa que a gente não pode esquecer, que é o bem comum, né? A nação tem que sobreviver a qualquer coisa, né? Menos a cantar indo para pneu, né? Não, não tem. Isso aí, identidade, soberania, isso são pré-requisitos natos de qualquer povo, né? De qualquer povo e de qualquer raça, assim. Com certeza. Sabe? E a gente vê que a ignorância no mundo está crescendo cada dia mais. Então, assim, eu luto e peço aos encantados que organizem esse Congresso Nacional que está, né? E que o povo brasileiro tenha uma visão que precisamos lá dentro, nas próximas eleições, colocar mais pessoas de esquerda lá para que não aconteça o que aconteceu, porque o pessoal está pedindo a ditadura. O Brasil não aguenta outra ditadura. Acho que o mundo não tem espaço mais para isso, não tem mais espaço né? para isso. O mundo é do diálogo, né? É da soberania, da multiculturalidade que o Brasil tem, da multietnia que nós temos, onde todo mundo tem que preservar seus direitos, liberdades e obrigações. Porque, como o senhor fala, até o seu próprio movimento, eu não preciso ter um território chucuru, eu tenho um território brasileiro, que o Brasil também é meu. E é essa visão que a gente tem que ter, né? E tem que ter. De respeito e de liberdade de espaço para todos. Eu acho que é muito mais civilizatório e correto para a humanidade, que aí é dessa forma que a gente vai se ver como igual, né? E assim, com toda essa briga, a pior coisa que aconteceu é que um perdeu o respeito com o próximo. Hoje, através dessa briga de interesses, que é esse que se passa, são briga de interesses, hoje, muitos dos filhos não falam com o pai, por causa da questão política. A mãe não fala com o filho, não fala com o marido dentro de casa, por causa da questão política. Ou seja, eles vieram para afastar as famílias, separar. E nós estamos numa época de curar corações. Teve um cara que passou aí 4 anos, deixou uma ferida no coração de muita gente, e está na hora da gente começar a buscar curar os corações. Mas para curar os corações, eu tenho que curar o meu. Eu, quanto de esquerda, também eu tenho que parar mais um pouco e dizer assim, irmão, vem cá, vamos conversar com a pessoa da direita, vem cá. Vamos ver aqui o que é que a gente pode te ajudar? O que é que você acha que é bom aqui? Né? O senhor trouxe esse exemplo quando eu perguntei como é que se resolve o conflito, né? Sim. Só acaba de falar no diálogo. No diálogo. Porque não tem outra forma. A gente tem que buscar a preservação do coletivo enquanto bem comum. Porque se você polarizar, não vai dar boa coisa. Sabe porque, vê só, como esse mundo é doido, como esse pessoal está vivendo, não defendendo o lado A ou o lado B, mas quando o presidente Lula estava preso, ele... Dentro da cadeia, ele viu a morte da mulher dele, do neto. Sabe? E ficou lá e não deram para ele, não pediram anistia para ele naquele momento. Sabe? Hoje o outro tá com tornozeleira, ele já tá dizendo que tá morrendo em casa. Então, assim, por que não pode ir para a Avenida Paulista, sendo que o cara acompanhou a morte do neto? Né? Teve a morte do neto, ele não pode nem participar de muitas coisas. Então, assim, gente, que mundo é esse que as pessoas estão visando a vida só de uma pessoa? A gente está falando do ser humano, né? Pessoas que, se for para pedir, eu nunca vi ninguém pedir anistia para muitos inocentes que estão dentro dos cárceres privados hoje, né? Eu não vi ninguém ir para a rua hoje para pedir a liberdade de uma pessoa que roubou 1 quilo de arroz para alimentar seu filho, de uma lata de sardinha para manter, de um leite, de uma mãe que roubou um leite, que pegou um leite para alimentar seu filho. Sabe? Então, vai hoje pedir a liberdade de um cara que deu golpe no Brasil, estava querendo dar o golpe no Brasil. Então, assim, se vocês querem de fato lutar pelo direito de igualdade e de liberdade, que lutem para todos, não só pelos condenados do dia 8, mas por todos aqueles também que estão presos inocentemente por tentar alimentar seu filho, diferente de quem tentou dar o golpe no Brasil. Isso é verdade. A gente entende que os direitos igualitários, o nome já disse, tem que ser para todos, né? Pensando agora, Cacique, em questão, uma preocupação que o senhor falou,
a geração, o para frente, as novas gerações. Como é que você vê hoje essa questão, até dentro da própria comunidade indígena, a questão do trabalho e da educação? Como é que isso hoje é trabalhado com políticas públicas? É porque você, como a gente falou de tecnologia, você tem que fazer a ponte entre a preservação da tradição, mas o caminho que o mundo está tomando para que ninguém fique alienado, Sim. né? Então, como é que é visto hoje essa política do trabalho e da educação para as novas gerações? Olha, dentro do território Chucuru, nós temos hoje as escolas, né, o qual ela vem trabalhando muito nessa questão disciplinar do povo Chucuru, trabalhando também junto com a questão da cosmovisão, né? Então, as escolas elas estão prontas para trabalhar com a questão cosmovisão, sociopolítica também do povo Chucuru. Então, nas escolas, nós temos desde o porteiro à direção, são todos Chucuru. Aí você vem para a questão da saúde. Desde o AISAN, que é o agente de saúde indígena, até um diretor do polo, são Chucuru. Aí hoje nós temos médicos Chucuru, professores Chucuru, dentistas Chucuru. A gente começou a formar os nossos, sabe? Montar o que a gente acredita que tem que ser para eu atender alguém do meu território, eu tenho que ser do território. Que vai falar a mesma linguagem, sentir as mesmas Sim. dores, né? Entender os mesmos pertencimentos. Até mesmo porque um indígena ou uma indígena, ela não vai se abrir totalmente para uma pessoa não indígena. Ela não vai se abrir. Isso é dele ou é da cultura? É da cultura, porque se você é da mesma comunidade que eu me sento com você, a gente conversa coisas absurdas. Quando chega outra pessoa, a gente já muda, né? A gente já muda. É e verdade. Mesmo, isso é em qualquer lugar. Então, se as pessoas ali tem coisas que ela tem vergonha de falar. Existem situações também quando o médico é homem, né? O marido fica receoso da mulher ir lá. Sim. Então, a gente também montou as nossas médicas, a gente tem as nossas, né? A gente conseguiu organizar a questão da educação, da saúde, né? E formando os nossos através das nossas escolas. Né? Hoje está se destacando muito também, agora o pessoal está envolvido muito na questão de Libras, né? Na Chucuru. Né? Que a gente aqui, dentro da comunidade? Dentro da comunidade. Está trabalhando muito essa questão de Libras. Né? Por quê? Porque a gente viu a necessidade de ter também, porque nós temos parentes que precisam. Né? Então, tem que ter, né? Por exemplo, hoje a gente já sabe, já se simboliza o símbolo Chucuru, né? Que é aqui, né? Olha. Eu sou do povo Chucuru, né? Então, assim, a gente já está buscando isso, como se trabalhar, como se falar, como se entender entre nós, e atender também a necessidade específica de cada um da comunidade, né? Temos pessoas deficientes, né? Temos pessoas surdas, mudas, temos pessoas... Então, assim, não adianta só a gente cuidar de quem sabe se cuidar. A gente também tem que ouvir em Libras, falar em Libras, para atender quem precisa das Libras. Ou seja, o diálogo tem que ser universal dentro da necessidade de cada um. Né? Então, a gente está trabalhando também nessa questão da educação desde pequeno. Hoje, quando tem a nossa Assembleia Chucuru, a gente reúne aí cerca de 20 mil pessoas. Nossa. Isso lá em Pernambuco? Lá em Pernambuco. Sempre na matriz, né? Espero que um dia o senhor possa... já estou me sentindo convidado. E, por favor, faça questão, porque eu estou achando tudo muito lindo. É de 17 a 20 de maio. A gente não muda, já coloca na agenda. Já vou colocar, vou falar aqui, ó produção, meu ponto eletrônico aqui, 17 a 20 de maio já tem omissão. 17 a 20 de maio, a gente não muda a data, o ano que for, a gente não muda a data, sempre nessas datas. 17 a 20 de maio, porque é uma data também onde a gente faz uma grande caminhada falando sobre a questão do assassinato do cacique Chicão Chucuru. Então, a gente tem isso aí. Então, quando chega na Assembleia, que eles estão conversando, você vê
todas as crianças paradas, atentas e olhando os adultos falarem. E se hoje você Nossa. chegar no território e perguntar sobre a história do povo chucuru, a criança, ela conversa com você como adulto. Ela te responde explica perfeitamente. perfeitamente, porque ela tem que saber, como a gente falou, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, ela busca saber como é, como tem que ser, como é o segmento, o que é que tem que ser guardado em segredo de aldeia, o que é que tem que ser falado, né? E isso é muito importante para que nós possamos mostrar a importância da presença da juventude na comunidade. Nossa, que lindo isso, muito, porque a gente vê exatamente fazendo essa transição naquilo que a sociedade economicamente é construída dentro do país, para que você consiga preservar a tradição, para que você consiga trazer a intimidade preservada dentro daquilo que é a sua origem, né? E você consegue fazer essa ponte, né? E é interessante isso aí, Babá, por quê? Porque a gente tem que cuidar deles, porque vão ser os nossos sucessores, né? Então a gente tem que preparar eles, né? Hoje eu tenho uma filhinha de 5 meses, a Anaí e Andara, né? Tem o Yonan, que já tem 6 anos, tem um de 23, né? Tenho 5 filhos. Que maravilha. 5 filhos? 5 filhos. Aí já falei para a mulher, eu quero mais. Então, assim, porque... É a preservação, é a continuidade. É o pessoal dizendo assim, vamos acabar com os indígenas. Eu digo, tome índio no mundo. Tome que maravilha. No mundo. Então, assim, nós temos que cuidar e zelar dessas futuras gerações, dessas novas gerações, até mesmo para que a gente previna eles do que vem aparecer futuramente. Porque as pessoas colocam o amanhã como uma coisa nova que vem para mudar, e tem coisa que está mudando que eu preferia ter ficado no passado. Entendi. Tem coisa que para mudar tem que devastar. Isso não é interessante para nós. Isso não é interessante para o Brasil. Não é interessante para o mundo. Né? Porque não falo na questão só de devastar o meio ambiente, mas devasta cultura, sabedoria, ancestralidade e, além de tudo, caráter. Então, se perde totalmente aquilo que te deixa base na sua sustentação. Então a gente tem que saber o que é que vem futuramente para nos precaver, e se ver que vai afetar, que a gente recue para o verificar. Maravilha, gente. Essa é a preservação cultural e socioambiental que a gente precisa conhecer e até para saber se relacionar. Carla, rapidinho, a doutora Maíra está chegando. Recepciona ela para a gente aí, por favor. Que aí essa parte é dita na gravação. Aqui é a próxima entrevista. Aí eu daqui já pego o gancho. Vai lá. Bem, gente, nós já estamos quase chegando no final do nosso episódio, esse riquíssimo encontro, né, com o cacique Júnior Chucuru, e eu quero pedir para o senhor uma visão. Como que o não indígena deve se aproximar com respeito do indígena, para que ali construa-se uma amizade, uma relação de valor e convivência? Bacê, eu acho que com sinceridade, sabe? A gente está muito... Tem um ditado que fala que gato escaldado tem medo de água fria. A gente já levou tanta rasteira de pessoas dizendo que ia ajudar, e muitas das vezes quando se aproxima é por interesse próprio. Então, assim, quem quer se aproximar do movimento indígena, primeiro comece cuidando de casa, da sua casa. Eu não posso ir para a sua casa se a minha está bagunçada. Então, primeiro tenta organizar, porque tem pessoas que é a favor dos povos indígenas, mas ao mesmo tempo é a favor do fazendeiro. Então, assim, ele tem que saber o que é que ele quer. Sabe? Não dá para ter conveniência nesse processo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você está do lado da natureza ou do lado de quem destrói ela. E nós estamos do lado da natureza. Então, não adianta só dizer assim, nossa, mas eu também estou do lado da natureza, eu curto até cachoeira. Não adianta. Não Entendi. adianta. Isso não é estar do lado, né? Isso é usufruir o que a natureza tem para dar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, nem todo mundo que diz que está do seu lado está com você. E nem todo mundo que diz que está com você está do seu lado. Então, assim, quem quiser se aproximar vai ser sempre bem-vindo. Até se quiser sentar conosco, para que possa também, numa roda
uma fogueira, conversar, ouvir, passar a noite conversando, sabe? Fumando cachimbo, cheirando rapé, estaremos sempre aí para explicar o que é ser indígena. Dentro disso que o senhor falou, essa proposta do território enquanto comunidade, ter as oficinas, é para essa proposta de mostrar essa cultura, essa receptividade, esse aprendizado? Sim, é que aquela pessoa possa se identificar com a natureza. Maravilha. E conseguir resgatar esse lado humano que todo mundo tem que ter. Quando as pessoas entenderem que elas são natureza, ela começa a preservar mais, porque ela vai ter medo de morrer. Entendi. Né? Então, assim, quando a gente entender que a água ela tem que correr pura, ela vai entender que ela tem que manter o sangue dela puro, igual aquele lá, aquele rio, que ela vai beber daquela água. Ou ela futuramente pode beber mercúrio. Né? Então, ela tem que ter cuidado. Ela vai preservar, ela vai ter que entender que ela só respira porque existe oxigênio. Oxigênio mata oxigênio. Então, é tudo uma ligação só. Né? Uhum. Então, assim, nós somos isso. Nós somos natureza. A gente não vive sem ela e ela não vive sem nós. Ela até vive sem nós. Com certeza. Ela, mas nós não conseguiremos e nem consegue viver sem ela. Gente, olha, é realmente uma sabedoria milenar essa troca, essa consciência material, sociocultural e espiritual do que os povos originários têm com a preservação do mundo enquanto ambiente e como base civilizatória para tudo que a gente tem nessa existência. Cacique, a gente está chegando no final do nosso episódio e com certeza vou assumir meu compromisso para de 17 a 20 de maio de 2026, se assim o Deus e os deuses me permitirem, estar lá com o senhor para fazer essa grande comemoração e celebração à natureza, à sua cultura, me levar como um ouvinte, como uma pessoa que está lá para aprender, para cada vez mais, que quando a gente conhece e se educa, a gente respeita melhor o outro, para entender um pouquinho do que o senhor é, para que eu também consiga entender para como saber lidar dentro dessa coletividade que a gente tem dentro dessa universalidade chamada planeta Terra, humanidade. E, claro, a gente não pode deixar de agradecer ao meu patrocinador, a loja Toque Africano, a loja que aonde você vai encontrar a sua africanidade no Planalto Central. E, claro, Cacique, a gente não poderia deixar de aqui ter uma lembrança da Toque Africano direto para o senhor. Por favor. E o senhor falou tanto em coisas tão belas e bonitas que essa natureza tem, como a mata, como a pedra e como a água. E a água, dentro da nossa filosofia africana, vai representar a fonte do amor. E a amabilidade é um dos fenômenos e uma das sensações e sentimentos onde a humanidade está precisando cada vez mais preservar, exercitar, para que a gente entenda a respeitabilidade como a necessidade de autopreservação de todos nós. E que esse fio de conta da Oxum, que representa a força da Mãe d'Água, possa trazer para você não só o simbolismo de amor, de pertencimento, de prosperidade, de fertilidade, já que ele quer mais filhos, gente. Quero. Vai com tudo de bom para o senhor. E a Toque Africano traz com muito amor e carinho para o senhor, tá bom? Eu que agradeço, Babá. E recebendo isso aqui, essa conta, que eu vou guardar com todo amor e carinho do mundo, né? Mamãe Oxum, a qual eu tenho muito respeito, a qual eu tenho uma admiração imensa por ela, sabe? Eu só poderia agradecer por eles existirem, por nós existirem e por eles cuidarem cada dia mais da nossa natureza, por ela cuidar das nossas águas, sabe? Por ela purificar as nossas águas, tão rica quanto ela é. Achei. Né? E dizer assim, ó. Eu pisei na pedra fina, eu vi Mãe d'Água chorar. Eu pisei na pedra fina, eu vi Mãe d'Água chorar. Ei, ei, Mãe d'Água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, Mãe d'Água, ela é quem balança o mar. Eu pisei na pedra fina, eu vi Mãe d'Água chorar.
Eu pisei na pedra fina, eu vi mãe d'água chorar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Ei, ei, mãe d'água, ela é quem balança o mar. Eu subi lá no alto do tempo, só pra ver a fundura do mar. Eu subi lá no alto do tempo, só pra ver a fundura do mar. Oi, canta homem, dança mulher, e a sereia canta no mar. Canta homem, dança mulher, e a sereia canta no mar. Algum sensor, algum sensor, algum sensor, areia no mar. Algum sensor, algum sensor, algum sensor, areia no mar. Salve a mãe d'água, Salve. salve a rainha da natureza, Salve. salve os rios, salve o mar, salve as pedras, Salve. e viva Deus. Que assim seja, que coisa linda. Não teríamos como encerrar melhor esse nosso episódio com essa bênção fantástica. Cacique, dentro da sua força, dentro da minha força, que os seus encantados, que os meus orixás, que a força física e espiritual da natureza abençoe a nós e os nossos, para que a gente consiga entender que o amanhã é agora, pelo compromisso que a gente tem com a preservação da natureza e das nossas vidas. Muito axé para todos nós. Muito axé para todos nós. Que os nossos encantados possam guardar você também, meu irmão. Que assim seja. Possa guardar a mim, a todos aqueles que estão assistindo. Que a natureza sagrada possa levar saúde, paz, energia, confiança e, acima de tudo, sinceridade familiar. Nós temos que ter a verdade um com o outro para que reine a paz entre todos nós. Então, que a natureza sagrada, que o nosso pai Tupã, nossa mãe Tamanho, os encantados, o mestre de luz, o mestre rei de Urubá, possa estar sempre presente na nossa vida, trazendo a paz, a tranquilidade e a sinceridade. Axé. E, gente, olha, em algum lugar aqui em cima, nós vamos divulgar as nossas redes sociais para que você nos acompanhe, para que você entenda qual o trabalho, não só ancestral e histórico, mas político e social, que aqui o Cacique Chucuru vai trazer para nós. Por favor, o Cacique, pode divulgar a sua rede social aqui para nós? Só vai lá e segue assim, ó. Tem duas, né? Tem o Recanto dos Encantados, né? _ @gmail, né, que é do território daqui, e tem Chucuru, Júnior Chucuru, do Urubá Oficial. Que maravilha. Fiquem tranquilos que aqui em algum lugar dentro do vídeo superior vai estar mostrando para vocês. E claro, não deixe de seguir o nosso patrocinador, @toque.africano, e não deixe de me seguir, @bababoroifadê, e o nosso @afropodbr. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Tchau!